Galera, aconteceu exatamente o que eu falei. Bolsonaro não teve seu passaporte liberado e não vai poder ir na posse do Trump. Para quem ainda não está muito a par da situação, ele por 3 vezes tentou ter seu passaporte liberado. As 2 primeiras vezes foi negada e na terceira eles pediram uma comprovação de que havia motivo plausível e se o convite para ir à posse foi realmente verdadeiro. E mesmo sendo comprovado que o convite era verdadeiro, ele não acreditou e manteve o passaporte retido. Bolsonaro tinha 2 opções, ou mandava os filhos ou mandava a esposa representar seu papel na posse. E ele acabou decidindo mandar sua esposa em seu lugar. E ele foi com a Michelle ao aeroporto e na saída acabou por dar uma entrevista super emocionada, que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, confere se o sininho está marcado, deixa seu like e comenta o que vocês acharem aqui. Negado a devolução do passaporte do senhor. Primeiro, fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia do convite. Se não me engano, foram 5 chefes de Estado convidados. Eu não sou chefe de Estado. E foi um convidado excepcional por parte do Trump e sua comitiva. Porque, obviamente, todos sabem que o meu filho Eduardo tem um excelente relacionamento com ele. O mundo todo, podemos dizer assim, esteve com ele por ocasião da apuração das eleições. E fiquei muito feliz. Até porque não é o Jair Bolsonaro. Eu represento no mínimo 58 milhões de pessoas no Brasil. Hoje tenho certeza que muito mais do que isso. E represento a direita, os conservadores, sendo para de honra do maior partido político do Brasil. E que, obviamente, seria muito bom minha ida lá. O presidente Trump gostaria muito. Tanto é que ele me convidou. Estou chateado. Estou abalado ainda, né? Mas eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Essa pessoa decide a vida de milhões de pessoas no Brasil. Ele e mais ninguém. Ele é o dono do processo, ele é o dono de tudo, quando quer ignora o Ministério Público, né? Faz o que bem entende e tem um compromisso. Você viu o discurso dele? Alguém do Supremo não era para discursar aqui. O objetivo é eliminar a direita do Brasil. Eles veem a direita como um mal aqui no Brasil. Agora, deixo claro, em 2018, o Supremo Tribunal Federal autorizou o Lula a ir para a Etiópia. E tinha 2 painéis na Etiópia. Um era parceria renovada para erradicar com a fome na África em 2025. Esse ano vai acabar com a fome na África. Entendi. E outra parceria é combatendo a corrupção. Acreditem, se quiser. Esses eram os temas. Ele acabou não indo porque um outro juiz de outro processo, aqui de Brasília, não lhe autorizou. Nesse despacho do senhor Alexandre de Moraes agora, me negando a sair do Brasil, ele cita o fato de pessoas terem saído do Brasil e não voltado mais. E cita ali Felipe G. Martins, que saiu, segundo ele, assinou embaixo, no meu avião em dezembro de 22, que não é verdade. Ele não foi no meu avião para os Estados Unidos. Diz mais, que ele não se apresentou para a devida inspeção do seu passaporte e não retornou até hoje ainda. Está na decisão do senhor Alexandre de Moraes. Ou seja, ele não pagou missão para alguém, negue, e nem leu, e assinou embaixo. É uma perseguição descarada o que faz comigo. Sou investigado desde 2019. Aquele fatídico inquérito fake news que está completando aí 6 anos. Há 2 anos aconteceu aí o 8 de janeiro. Até hoje não sabem quem liderou a tentativa de golpe, segundo eles. Que golpe foi esse? Tem até um fotógrafo aqui, que é o fotógrafo do G Dias, está aqui presente aqui, que participou daquela encenação lá no Palácio da Presidente da República. Pessoas presas, condenadas a 17 anos de cadeia, mães com filho pequeno. Imagine você, mãe, não ver seu filho acordar, não ver seu filho dormir, não dar um abraço ao seu filho. É uma coisa que é impossível falar. A dor dessa mãe, a dor desse filho, como aqueles 6 crianças de Ji-Paraná, Rondônia. É um crime que estão fazendo no Brasil, perseguindo a direita. E a cereja do bolo sou eu. Eu não tenho a mínima preocupação com as acusações. Agora,
eu posso ficar tranquilo no tocante a quem vai fazer o relatório, a quem vai me acusar, tendo visto o seu comportamento até o presente momento. O que podemos esperar da justiça brasileira? O objetivo é eliminar a direita do Brasil. Eu represento a direita no Brasil. Lamentavelmente, não pude comparecer nesse evento dos Estados Unidos sem ter uma condenação sequer. A imprensa do mundo todo vem noticiando isso aí. Não vão nos vencer por narrativas. Não pode uma pessoa no Supremo Tribunal Federal se arvorar do dono da verdade, o dono do mundo, decidir o que faz com a vida de quem quer que seja. Me acusam, principalmente nesse processo, de maquinar contra o Estado Democrático de Direito desde 2019, plantando, segundo ele, fake news junto à imprensa. A minha luta pelo voto impresso começou para valer em 2012. Tive aprovado uma emenda minha quando o Rodrigo Maia era relator de uma mini reforma eleitoral. Dilma vetou. Nós derrubamos esse veto. Daí o Supremo, por 8-3, diz que o voto impresso não cabe risco à segurança das eleições. Deixo claro, somente por intermédio do voto impresso é que nós podemos conhecer a fraude na Venezuela. Se não fosse o voto impresso, não teríamos como questionar as eleições na Venezuela. O mundo democrático não reconheceu a vitória de Maduro. E o atual presidente reconheceu. Afinal de contas, ele mandou para lá uma embaixadora para representar o Brasil. Deixa eu continuar, por favor. Vale a pena falar também que, por ocasião do período eleitoral, eu não pude mostrar nada. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro, imagem do enterro da Rainha Elizabeth, imagem da minha passagem pela ONU, mostrar o Lula defendendo o aborto, mostrar o Lula no Complexo do Alemão, o encontro com líderes comunitários que só foram eleitos graças à bênção dos traficantes. O TSE fez uma campanha, gastou dinheiro para isso, para que jovens, 16, 17 anos, tirassem título de eleitor. Essa faixa etária, 3/4 votam no PT. Foram mais de 4 milhões de jovens, só aí 2 milhões de votos a mais para o PT. Que democracia é essa? Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores. 2 meses depois de ministro Fachin ter feito a mesma coisa. E na minha reunião com embaixadores, eu mostrei o inquérito 1361, que no dia seguinte passou de ostensivo para confidencial. Ou seja, tudo que interessa para Alexandre de Moraes é secreto. Nem meus advogados têm acesso a parte do processo ainda como delação. Em falar em delação, o próprio ministro Alexandre de Moraes ouve o delator o tempo todo para fazer ajustes na sua delação. Que democracia é essa? Estou inelegível. Primeiro, por abuso de poder político, por se reunir com embaixadores. Nessa reunião, repito, convidei o ministro Edson Fachin, que era presidente do TSE, para comparecer, não foi. E disse, enchendo o inquérito 1361, que vocês da imprensa não têm conhecimento. Quem tentou via lá e conseguir esse inquérito, não teve acesso a ele. Quando foi divulgado, via uma busca e apreensão, na sede do PL, na minha mesa, um contrato de reforma de uma casa na Vila História de Mambucaba, vazado pela PF, segundo o próprio jornal o Globo. Depois eu comprovei que eu paguei em Pix e declarei de imposto de renda. Nada devo tocante a isso. Mas tinha na minha mesa 3 páginas desse inquérito. Por que a PF não vaza para vocês da imprensa essas 3 páginas? Para a gente botar um ponto final sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu não quero tumultuar nada, eu quero a verdade. A verdade sempre esteve comigo. Por que sonegar informações a todos sobre eleições no Brasil? E a minha segunda elegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou o 7 de setembro aqui em Brasília, entreguei a faixa com o assessor meu. Ali fora vocês viram.
talvez o próximo 1 milhão de pessoas. Falei. O que eu gastei naquele evento? O carro de som era do Silas Malafaia. Não gastei nada. Não usei estrutura do governo para juntar aquele pessoal lá. Onde quer que eu vá no Brasil, a multidão está do meu lado. Lá atrás, durante as eleições e até agora. O povo está com a gente. Até mesmo o próprio Estado de São Paulo, há poucas semanas, fez o editorial. PT, um partido popular sem povo. Sem povo é sem voto. Que democracia é essa no Brasil? Que se alijam o pior, o maior opositor da direita com processos de inelegibilidade exatamente igual na Venezuela. Quando Maduro foi obrigado a aceitar o voto impresso há 2 anos, que tinha que fazer comércio com outro país de petróleo, Estados Unidos. A cabeça aí, gente. Foi aceito o voto impresso. O nosso sistema eleitoral, eu quero no Brasil um sistema eleitoral igual ao da Venezuela, que é idêntico do Paraguai. Que sistema este tão seguro é? Que nenhum país do mundo quer. Eleições são transparência. É algo aberto, auditável, é a contagem pública de votos. Nós não temos nada aqui no Brasil. Poucas pessoas decidem o nosso futuro, inclusive da sua vida. Como morreu o Crezão, inclusive sobre sua liberdade. Não só os presos aqui. Qual o motivo da prisão do general Braga Neto? Que plano é esse? Que não mostre para vocês, mostre a tal da minuta de golpe. Posso escorrer sobre isso. Discutir hipóteses, como disse o comandante do Exército, de dispositivos constitucionais. Isso não é golpe. Quando se fala em estado de sítio, o presidente primeiro tem que ouvir os conselhos da República da Defesa, depois mandar mensagem para o Congresso. Se o Congresso aceitar, daí o presidente baixa o decreto. Se isso acontecesse, seria golpe? Não. Nem a reunião com os conselhos eu tive. Nada. É o tempo todo essa historinha. 8 de janeiro. 1.500 pessoas armadas. Como tá nas condenações? Um dos itens que foram apenados era tentativa armada. Não pegaram uma arma de fogo sequer. Pegaram um estilingue com 5 bolinhas de gude. Nada mais além disso. Prenderam mulheres, trabalhadores, velhos, velhas, idosas. E querem manter essa narrativa de golpe. Ora, quem foi tirado da cadeia não foi eu. Quem teve penas suprimidas para poder disputar a eleição não fui eu. Quem fez campanha sem porro pelo Brasil não fui eu. E aqueles que falaram que tirando o Bolsonaro estava salvando a democracia, estamos vendo agora o que está acontecendo. Não pude mostrar no horário eleitoral gratuito, sei que interessaria a poucas pessoas, mas o Lula, em 2009, no Irã, lutando para que aquele país, o Ahmadinejad, pudesse enriquecer urânio acima de 20%, segundo ele, para fins pacíficos. Lula apoia Ortega, na Nicarágua, que prende padres, expulsa freiras. Ele apoia o Hamas, grupo terrorista. Ele está do lado, sempre esteve ditaduras, como teve em 90, na fundação do Fórum de São Paulo, ao lado das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo terrorista, que ficou por vários anos como refém, Ingrid Betancourt, uma senadora da Colômbia. Vocês estão vendo para onde está indo a nossa economia do Brasil. Eu não quero o pior para o Brasil para falar a direita vai voltar agora em cima do pior. Não! Quem pensa assim é mesquinho. Nós queremos o melhor para o Brasil. Torço para dar certo. Mas não tem como dar certo. Quando você vê um bebum dirigindo um carro, não tem como dar certo. Um homem que não tem compromisso com a família. Um homem que diz que os maridos amam mais as amantes do que as esposas. Eu estou triste com a partida da minha esposa. Eu a amo. Diferentemente dele. É um cara que não tem nada a oferecer para nós. Nada. Zero. E alguns acham ainda que vai dar certo. Não vai dar certo. Pois não. Mas e depois de tudo isso, vocês acham que ele está realmente sendo perseguido? Vocês ainda acham que realmente há algum tipo de democracia nesse país? Escreve aqui embaixo o que vocês acham.
Bom, se ainda não é inscrito, peço que se inscreva, confere se o sininho está marcado, deixa seu like. E nos vemos nos próximos capítulos dessa novela.